o mérito do instrumento. 88. A faculdade mediúnica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Tem por objetivo pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e sermos iniciados na vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos põe em relação com o mundo invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus semelhantes desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa da sua faculdade a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais desvia do seu fim providencial e, mais cedo ou mais tarde, será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas se prestam à imitação com muita facilidade, mas, pelo fato de terem sido exploradas, como tantos outros fenômenos, pelos prestidigitadores e charlatães, seria absurdo acreditar-se que elas não existam. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, a imitação nunca é completa e só ilude o ignorante, incapaz de captar os matizes característicos do fenômeno verdadeiro. 90. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de grande valor. Para imitar as primeiras, bastam destreza e habilidade, enquanto para simular as últimas se torna preciso, quase sempre, uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual excepcional e uma faculdade de improvisação a bem dizer universal. 91. Os que não conhecem o espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só um estudo e experiência lhes poderão oferecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e não honradez do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode estimular a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. O Livro dos Médiuns, capítulo 28, Charlatanismo e Embuste, Médiuns Interesseiros, número 304 sublinhado e seguintes, Fraudes Espíritas, número sublinhado 314 e seguintes, Revista Espírita, fevereiro de 1862, Novos Médiuns Americanos em Paris. 92. Entre os adeptos do espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas, são, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que aceitam todas as coisas, sem um exame aprofundado, desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma, evitando, desse modo, ser vítima de ilusões e mistificações. Posta de lado toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, levar em conta a gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Identidade dos espíritos. 93. Uma vez que entre os espíritos se encontram todas as fraquezas da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, então,
Para fixar as nossas ideias, eles podem tomar de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de tal sorte que, se um espírito se comunicar com o nome de São Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome, tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, é bom ou mau, digno ou indigno da personagem que o assina. Esta subscreveria ou desaprovaria. Eis a questão. 95. A identidade é mais fácil de ser averiguada quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e, muitas vezes, de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. Nesse caso, é muito natural que se busque a identidade. Entretanto, os meios que geralmente emprega para isso quem não conhece o espiritismo, se não imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir ao erro. 96. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias que chamam a atenção nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente, com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas, sobretudo se o forem por pessoas que lhe são indiferentes, com intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra sua identidade como quer e pode, conforme o gênero de faculdade do seu intérprete e, muitas vezes, essas provas são abundantes. O erro está em querer que eles dê como desejo o evocador, é então que o espírito recusa sujeitar-se às exigências. O Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, Revista Espírita, março de 1862, Carriere, Constatação de Identidade. Contradições. 97. As contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos só causam admiração àqueles que da ciência espírita só possuem um conhecimento incompleto. São consequentes à própria natureza dos espíritos, que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Sobre grande número de pontos eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que ainda não se despojaram. Outros forjam sistemas seus, sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo. 98. Muita gente se espanta de encontrar comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, ao passo que os espíritos superiores jamais se contradizem. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos se apoderam de nomes diferentes, para dar mais crédito às suas palavras. Disso se pode deduzir com segurança que se duas comunicações, radicalmente contraditórias quanto ao fundo, trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa. 99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os espíritos bons, de que se abstêm os maus, pois sabem que só têm a perder com esse exame sério. Por isso, eles evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino.
Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros, que não se acham sob as mesmas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que emana de uma só fonte e é contestado pela maioria. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, Contradições e Mistificações, Revista Espírita, abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução. Consequências do Espiritismo. 100. Diante da incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, muita gente pergunta, para que serve, então, o estudo do Espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo o modo pelo qual empregaram o tempo de vida terrena. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Ao nos descreverem seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura e, principalmente, quanto à natureza e duração das penas. Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, surge a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25 anos, que fará ele nesses 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadigas e privações sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, agirá de modo completamente diverso, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso futuro, durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. A dúvida sobre a vida futura leva naturalmente as pessoas a sacrificar tudo em benefício dos gozos do presente, daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais. O valor que se dá a esses bens excita a cobiça, a inveja e o ciúme do que tem pouco com aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir, por qualquer preço, o que o vizinho possui. Não há senão um passo, resultando ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte o termo dos seus sofrimentos, nada mais esperando, acha normal abreviar os seus dias pelo suicídio. Sem esperança de futuro é natural que o homem se aflija e se desespere com as decepções por que passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro e são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais como as honrarias, aspira a brilhar, a elevar-se acima dos outros, a eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição, daí a ambição desordenada e importância que atribui aos títulos e a todas as futilidades, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena se apaga, como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos admirados de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constituem uma felicidade, comparadas às fadigas e aos tormentos a que nos sujeitamos,
a fim de nos elevarmos acima dos outros. Daí, também, para as vicissitudes e decepções, uma diferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida perde a paciência, porque nada espera do presente. O exemplo daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura guarda relação direta com o progresso moral efetuado e com o bem que se praticou na terra, que a soma das infelicidades é diretamente proporcional à soma dos vícios e das más ações, infunde, em quantos estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia e professar esses princípios, praticando o bem, este, inevitavelmente, triunfará do mal aqui na terra. Então os homens não mais se prejudicarão uns aos outros e regularão suas instituições sociais tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em suma, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e basearão as leis civis sobre a lei de caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corpóreo é a revelação de uma das forças da natureza e, por conseguinte, a chave de grande número de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará uma porção de erros oriundos do fato de ela atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, nos fenômenos da natureza, será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte ciência se alargará, como se alagou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios proclamarem, do alto de suas cátedras, a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando chegam essas provas, eles as repilam e classifiquem de superstições? Não será isso mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não têm prova alguma? Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e acolhe com alegria tudo o que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese. Como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, trate com tanto desprezo os meios de lhes fornecer uma patente demonstração. 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou que não possamos saber por nós mesmos. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. É essa revolução que o Espiritismo prepara. 102. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para que se comprove a sua exatidão, não é menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que pode fazer. Quando ultrapassamos esses limites, nós nos expomos a ser enganados. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, assim como a queda de uma maçã levou à descoberta da lei que rege os mundos,
e assim como as rãs, saltando num prato, revelaram a força galvânica, também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e desta, uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta do mundo e pode regenerá-lo tão só pela constatação da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma de que nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas, as que o Espiritismo ensina, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, razão pela qual encontraremos, em todas as épocas, os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas conseguiram desenvolver. Assim, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências do que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Apenas ele prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, que geram a dúvida e a incredulidade. Observação: por mais incompletas que sejam, bastam estas explicações para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos. 105. Os diferentes mundos que circulam no espaço serão habitados como a Terra. Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhum lugar especial, nem por sua posição nem por seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. O Livro dos Espíritos, número 55, Revista Espírita, março de 1858, Pluralidade dos Mundos, por Flammarion. 106. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes, em tudo, semelhantes aos da Terra. Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós, e nós entre eles. A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crer e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização física deles também deve ser diferente. Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam viver em tais mundos com os mesmos corpos, o que é confirmado por todos os espíritos. 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma posição da Terra, sob o ponto de vista intelectual e moral. Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Outros, pelo contrário, são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles o mal moral é desconhecido, as artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que escapa à nossa compreensão. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os assediam na terra. Finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o envoltório corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não ocupa o primeiro nem o último lugar, embora seja um dos mais materiais e atrasados. Revista Espírita, março de 1858, Júpiter e alguns outros mundos, idem,
Abril de 1858, descrição de Júpiter, idem. Agosto de 1858, habitações do planeta Júpiter, idem. Outubro de 1860, Júpiter, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Alma. 108. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um todo fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual morte não é, de certo modo, mais que um desdobramento. Podemos figuradamente imaginar dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião um deles é destruído, enquanto o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. 109. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, ou anteriormente a ele. Depois da questão da existência da alma, esta é uma das questões principais, porque de sua solução resultam as mais importantes consequências. Ela é a única chave capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas uma, ou a alma existia, ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a preexistência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, tropeçamos a cada passo, sendo mesmo impossível justificar-se certos dogmas da Igreja, o que tem levado muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Que se admita, ao menos como hipótese, a preexistência da alma, e teremos resolvido a maioria das dificuldades. 110. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si. Sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se ela não existisse. 111. Antes da sua união com o corpo, a alma já tinha feito algum progresso, ou estava estacionária. O progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. 112. Deus criou as almas iguais moral e intelectualmente, ou teria feito umas mais perfeitas e inteligentes que as outras. Se Deus as tivesse feito umas mais perfeitas que as outras, essa preferência não se conciliaria com a sua justiça. Sendo todas as criaturas obras sua, por que lhe dispensaria do trabalho algumas delas, quando impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade da alma em sua origem seria a negação da justiça de Deus. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que existe entre os homens na Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma, antes de sua união com o corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que viveram mais e mais progrediram antes de sua encarnação. 114. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. O Livro dos Espíritos, nos 114 seguintes. 115. A alma fez esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita, ou em precedente existência corpórea. Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem, na Terra,
prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corpóreas, mais ou menos numerosas, segundo o grau a que ele chegou. A prova disto está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. O Livro dos Espíritos, nos 166 a 222, Revista Espírita, abril de 1862. O homem durante a vida terrena. 116. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está preso por um cordão fluídico ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se encurta cada vez mais, à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, essa perturbação se torna completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união é então completa e definitiva. 117. Qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da sua união com o corpo, isto é, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado de latência. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não podem manifestar-se senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita de toda a instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso anterior, realizado por elas antes da encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só resta a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que se conservaram no estado de intuição, para servirem de base à aquisição de novas ideias. 119. De que modo os gênios se revelam nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? Esse fato é a prova de que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nulas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um homem adiantado e que já havia progredido bastante. Assim, a educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. 120. Porque há crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. 121. Porque de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau. Porque o filho de um homem genial é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio. Esse fato vem confirmar a origem das ideias inatas, prova, além disso, que a alma do filho não procede, de modo algum, da alma dos pais, se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo. Os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corpóreas. Na geração, somente o corpo procede do corpo. As almas, porém, são independentes umas das outras. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, depende, muitas vezes, da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em existências anteriores. Por outro lado,
Os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e, para estimulá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. O Livro dos Espíritos, número 379, Infância. 123. Porque há maus pais e maus filhos. São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e, muitas vezes, para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi, a outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Revista Espírita, setembro de 1861, a pena de talião. 124. Porque encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza. É uma reminiscência intuitiva da posição social que já haviam ocupado, e do seu caráter na existência precedente. 125. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre pessoas que se conheceram e, algumas vezes, se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando-se nesta, são atraídas umas para as outras. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ter ainda uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram, experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão da sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas leem, por assim dizer, uma na outra. Elas se adivinham e compreendem, sem se falarem. 126. Porque o homem não conserva a lembrança de suas existências anteriores. Não será ela necessária ao seu progresso futuro. Veja-se a parte que trata do esquecimento do passado, capítulo 1, pág. 92. 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. 128. O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal nem mérito do bem que pratica. Logo, toda punição seria uma injustiça, e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus, é o atributo que lhe dá dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isto é tão verdadeiro que a estima dos homens, uns pelos outros, guarda a relação direta com esse livre-arbítrio. Quem o perde acidentalmente, seja por doença, loucura, embriaguez ou idiotismo, é lastimado ou desprezado. O materialista, que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem à condição de máquina, sem livre-arbítrio e, por conseguinte, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Revista Espírita, março de 1861, a cabeça de Garibaldi, idem, abril de 1862, Frenologia Espiritualista e Espírita. 129. Terá Deus criado o mal? Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, mas os espíritos, em virtude do livre-arbítrio de que desfrutam,
nem sempre as observam, de modo que o mal provém da infração a essas leis. 130. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou, por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. 131. Qual a origem do bem e do mal na terra e por que este predomina? A origem do mal na terra provém da imperfeição dos espíritos que aqui encarnam, já a predominância do mal decorre da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e se punem uns pelos outros. 133. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive presa de todas as aflições? Para quem não vê senão a vida presente e acredita que ela é única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo quando se considera a pluralidade das existências e a brevidade de cada uma delas, em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo vem provar que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas vidas seguintes, que as aflições do homem de bem, ao contrário, são seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura quanto mais resignadamente ele soube suportá-las, não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. 134. Porque algumas pessoas nascem na indigência e outras na opulência. Porque há tanta gente que nasce cega, surda, muda ou afetada de moléstias incuráveis, enquanto outras possuem todas as vantagens físicas. Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Se fosse obra do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos, como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça? É por falta da compreensão da causa de tais males que muitos se atrevem a acusar Deus. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo, por suas imprudências ou por excessos, seja punido onde pecou, mas, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições, desde o seu nascimento, ou para ficar isenta delas. Se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa, e se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido, para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, de fato, que mais de um homem, nascido na miséria, foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir, que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso, prepotente, e abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos não nos mostram, algumas vezes, sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação, muitas vezes é prova escolhida pelo espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, caso a suporte com coragem. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que gera e pelos abusos que provoca. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças,
quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que adquirimos dessa verdade, pelo Espiritismo, nos dá a força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte, sem invejar a dos outros. 135. Porque há idiotas e cretinos. A posição dos idiotas e dos cretinos seria menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por mais miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o cretino, porém, são votados desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Porque, então, sua alma foi criada idiota. Os estudos espíritas, feitos acerca dos cretinos e idiotas, provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência, e que sofrem cruelmente por se sentirem presos, em laços que não podem romper, e pelo desprezo de que se vê um objeto, quando, talvez, tenham sido bajulados em encarnação precedente. Revista Espírita, junho de 1860, O Espírito de um Idiota, idem, outubro de 1861, Os Cretinos. 136. Qual o estado da alma durante o sono? Durante o sono, apenas o corpo repousa, o espírito, porém, não dorme. As observações práticas comprovam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade da plenitude de suas faculdades, aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Esse laço só se rompe com a morte. 137. Qual é a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Algumas vezes, a lembrança dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, Sono, Sonhos, Sonambulismo, Segunda Vista, Letargia etc. Nos 400 e seguintes, O Livro dos Médiuns, Evocação de Pessoas Vivas, número 284, Revista Espírita, janeiro de 1860, O Espírito de um lado, o corpo do outro, idem, março de 1860, Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas. 138. De onde vêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. 139. Porque, na Terra, há selvagens e homens civilizados. Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que se admita que Deus tenha criado almas selvagens e almas civilizadas. O que seria a negação da sua justiça? Além disso, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, nem que se ache na mesma posição que a do homem esclarecido. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização, na Terra, é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros hão de fazer. A alma do selvagem atingirá, pois, com o tempo, o mesmo grau da alma civilizada, mas, como todos os dias morrem em selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. 140. Não será admissível, conforme pensam algumas pessoas, que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas.
Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer que a Terra está destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Realmente, não é compreensível que o selvagem não pudesse civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, nem que estas tenham que encarnar em um mundo à parte, uma vez que há almas inferiores encarnadas no mesmo globo, de onde se conclui que a possibilidade da pluralidade das existências terrenas resulta dos próprios exemplos que temos sob os olhos. Se fosse de outro modo, era preciso explicar. Primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações? Segundo, porque, admitindo-se esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus. 141. Porque, no meio das sociedades civilizadas, há seres de ferocidade comparável à dos mais bárbaros selvagens. São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio que não é o deles, e onde estão deslocados, como estaria um camponês, se o colocassem de repente no seio da alta sociedade. Observação: não é possível admitir-se, sem negar a Deus os atributos de bondade e justiça, que a alma do criminoso endurecido tenha, na vida atual, o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra, porque, então, uma seria boa e a outra má. 142. De onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e, muitas vezes, no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. 143. Como progridem e como degeneram os povos. Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, como a dos homens da Idade Média. Porque, então, essas almas têm costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se a alma deixa definitivamente a terra por ocasião da morte do corpo, qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se tivesse de ser recomeçado com as almas novas que chegam todos os dias? Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para a frente, atrai por simpatia espíritos mais adiantados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país e que, por seu progresso, deles se tinham afastado. É assim que, de passo em passo, uma nação avança. Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar e, afinal, por ser extinto. Observação: essas questões levantam outras que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças na Terra? Haverá raças rebeldes ao progresso. A raça negra é suscetível de atingir o nível das raças europeias. A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores. Como se pode operar a transformação da humanidade? O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, nos 776 e seguintes, Revista Espírita, janeiro de 1862, Doutrina dos Anjos Decaídos, idem, abril de 1862, Perfectibilidade da raça negra. O homem depois da morte. 144. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte.
Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais a vida foi material e sensual. O Livro dos Espíritos, número 155. 145. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem consciência imediata de si mesma? Em suma, que vê, que experimenta. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Fica como que aturdida, no estado de um homem que sai de profundo sono e que procura tomar pé da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que desaparece a influência da matéria de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa um nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou, mesmo, de muitos anos. É menos longa para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação, porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura e que se prendeu mais à vida corpórea do que espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente o medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que liberto de um fardo e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corpóreas que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado e alerta, como aquele a quem tirassem as pesadas cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma veio e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas veio e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corpóreos. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Revista Espírita, setembro de 1859. Morte de um espírita, idem, outubro de 1860. O despertar do espírito, idem, maio de 1862. Ezequias do Senhor Samson, idem, junho de 1862. Senhor Samson. Observação. Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes se diz, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém voltou de lá para não la contar. É um erro, pois são justamente os que nela já se acham que, a respeito, nos vêm instruir, e Deus o permite hoje, mas que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. 146. A alma que deixou o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração, só as almas de escola podem gozar da presença de Deus. 147. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, de modo que se pode dizer que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Entretanto, os espíritos atrasados estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que oculta o Criador a seus olhos, e que não se dissipa senão à medida que eles se depuram e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são, em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. 148. Depois da morte,
A alma tem consciência de sua individualidade. Como constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto seria, para elas e para nós, a mesma coisa que não existirem. As consequências morais seriam exatamente as mesmas, elas não teriam nenhum caráter distintivo. A alma do criminoso estaria na mesma posição que a do homem de bem. Não há